noite, oficialmente. Sejam bem-vindos ao encontro da nossa comunidade 5.0. Hoje, 15 de julho de 2024, estamos iniciando mais um capítulo da história dessa comunidade, que essa é a aula 45ª, aula de número 45, hein? 45 encontros já fizemos durante esse ano. E vamos terminar ainda esse mês, início. Talvez eu termine, as próximas 2 aulas serão com a Fernanda, e tem a última eu faço questão de fechar na 48ª, que aí a gente inteira exatamente um ciclo de um ano, e 4 semanas, né, por ano, incluindo aí, inclusive, Natal, Ano Novo, Réveillon. Muito bem. O assunto que me traz aqui hoje, eu escolhi para conversar com vocês, é um assunto relativamente novo, mas que está sendo muito discutido na sua aplicabilidade nas empresas, porque trabalha não só a parte de marketing, a parte de vendas, a parte de gestão, a parte de liderança, ele é bem completo, então eu acho que é um assunto que interessa a todos vocês, certamente, tá? E eu vou explicando aqui os conceitos e as aplicabilidades, como sempre faço, para que vocês possam ter uma dimensão aí de como isso pode ajudar vocês nas suas empresas, tá bom? Então, fique à vontade para levantar a mão, perguntar, participar, que é muito importante aqui a gente ter essa ativação de vocês, uma vez que tem hora que eu não enxergo ninguém, que só enxergo o slide aqui, tá bom? Muito bem, vamos lá para o conceito. O que é storytelling, né? O que efetivamente essa palavra que é em inglês, né? Gente, é uma narrativa que tem a ver com essa arte de contar e também desenvolver e, adicionalmente, adaptar histórias utilizando elementos específicos. Então, no nosso mercado, é bastante utilizado isso porque vocês trabalham principalmente com um produto que é um produto intangível, né? Não há percepção da qualidade ou do alcance ou dos próprios benefícios que ele poderá trazer, né? Porque é uma promessa futura, né? O contrato é de risco aleatório, né? Então, vocês trabalham muito assim. Então, contar histórias de que efetivamente tenham acontecido, desde que verdadeiras, né? Pode gerar uma imagem interessante no consumidor, para ele memorizar, para ele sensibilizar, para ele, inclusive, até decidir pela aquisição daquele produto e serviço que você está apresentando. Então, no contexto de negócios, é claro que na educação se usa muito essa storytelling para crianças, inclusive, e principalmente isso, mas no contexto de negócios, a gente tem aí uma narrativa que é para comunicar mensagens de maneira envolvente e memorável. Olha que interessante, dois substantivos aí, né? Ou 2 adjetivos, né? Envolvimento, né? E envolver as pessoas e fazer com que elas memorizem a nossa comunicação. Então, através desse processo, as empresas podem transmitir os seus valores, transmitir a sua missão, que é por que você existe, o que você leva de solução, o que você apresenta como, né, problema a ser resolvido, as suas visões empresariais, né, como que você quer ser percebido e reconhecido, e as mensagens da sua marca, então, né, o seu chamado brand, né? Ou seja, de forma a atingir a emoção do público, você consegue fazer um processo através de contar essas histórias. Então, história é contar as histórias, efetivamente, e o storytelling na verdade, uma narrativa, um processo de comunicação, tá bom? Então, você pode usar isso no marketing, você pode usar isso, a gente vai ver nas várias áreas, publicidade, pode usar na parte de comunicação, reunião com funcionários, com fornecedores, com clientes, enfim, em tudo na empresa você pode aplicar, tá bom? Ok? Se tiverem dúvidas, podem me interromper aqui, por favor. Na sequência, a gente tem aqui
é uma observação que o poder da narrativa nos negócios acaba levando em consideração a possibilidade de que, quando nós usamos corretamente essa narrativa, a gente consegue transmitir boas mensagens, né? Uma comunicação clara, eficiente e eficaz ao mesmo tempo, e constrói, possibilita a construção de relacionamentos, e esse relacionamento impulsiona o sucesso da empresa. Você passa a ter clientes mais engajados, né? Mais associados a você, mais vinculados a você, e principalmente te ajudando até a construir fidelização, né? Indicam, recomendam o seu trabalho para toda a sociedade de relacionamento deles, né? Então, o primeiro ponto é esse. Depois nós vamos ver como aplicar isso na prática, tá? De fato. O outro ponto é que na área de vocês, na área da corretagem, né? A gente vive um momento de muita competição. Então, a narrativa nas vendas se tornou uma ferramenta muito poderosa para que os corretores pudessem, de fato, conectar aos seus clientes, se conectar aos clientes, né? E as histórias, quando você conta histórias cativantes, os profissionais, né, corretores podem despertar mais emoção no público, facilitar a compreensão dos produtos e, finalmente, fechar a venda. Em seguros, por exemplo, de pessoas, o Vicente, como especialista, acredito que isso deva ser bastante usado, Vicente. Em forma, quando a gente fala assim, storytelling, pode ser uma coisa desconhecida de vocês, do ponto de vista da palavra. Forma de trabalho profissional, eu tenho certeza que muitos já praticam isso quando você vai comercializar um produto e tem que ter a sensibilização mais efetiva daquela pessoa, né, para ele pensar um pouco mais na família, pensar no amor mais fraternal a filhos, né? Pensar na educação desses filhos para o futuro, pensar na construção, né, de uma reserva financeira. Então, você começa a contar a história, como nas aulas, sempre que eu faço ligado a esse produto, né? Eu conto uma história mais recente, que eu já contei para vocês aqui. Se não contei, eu conto agora. Se já contei, repito, né? Que é a história de um corretor, até cliente do meu escritório, aqui em BH. Ele chama Cristiano. Cristiano, em março de 2020, ele sofreu um acidente pulando a piscina do sítio da família dele, para mostrar para os filhos como é que se pulava na piscina. Bateu a cabeça ao fundo e foi levado de helicóptero para o João 23, acontece aqui, né, para o João 23, e teve uma constatação lá no primeiro diagnóstico de paraplegia e depois tetraplegia. Então, assim... Contou não, Maurício. Não contei? Não. Eu não um caso real. É um caso real. Acho também que não. Não? Então, conto agora. Eu vou contar mais detalhes. Então, em março de 2020, ele estava com a sua família no sítio aqui, Matheus Leme, próximo a BH. E era início da pandemia, e ele estava lá com a família. E aí foi pular na piscina e falou: filhinho, um filho de 9 anos e uma filha de 6 anos. Pulou na piscina, bateu a cabeça ao fundo e não voltou. Tipo, puxaram ele, e aí ligaram para a emergência. Mandaram um helicóptero, o João 23 levou ele de helicóptero, tamanha a emergência do caso dele, e chegando lá, fizeram, né, diagnóstico e tal, ele entrou logo na cirurgia, fez várias cirurgias, depois postou no Facebook dele, ele fazendo exercícios, né, fazendo muita fisioterapia, uma tentativa assim, de voltar, mas ele não sabia da gravidade, a família não teve coragem de contar para ele, até que um dia tiveram que falar que ele estava tetraplégico. Então, assim, ele paralisou. E aí, em maio de 2022, eu fui visitá-lo na casa dele, e ele só mexia com um pouco o pescoço e a mão esquerda um pouquinho. A mão do lado direito todo paralisado, enfim, numa cadeira de rodas, muito magro, perdeu mais de 20 quilos, ele era fortão, lutador de Muay Thai, fazia dança de salão com a esposa dele, fazia capoeira com os filhos. De uma semana que ele tinha comprado uma moto uma moto de 1.200 cilindradas para andar com os amigos, porque os amigos estavam andando a 200 por hora, e ele estava com a Yamaha 600, então ele estava conseguindo acompanhar. Enfim, e era um corretor bem sucedido. Ele tinha uma pólice, Vicente, R$600 mil, tá?
mas, teoricamente, um bom capital. Só que o problema é, ele gasta R$ 10.000 por mês com fisioterapia, enfermeiros, né, etc. E R$ 10.000 vezes 12 dá 120. Então, em 5 anos, acabou o capital Vai dele. embora. Então, e ele é jovem ainda, está com 47, 48 anos agora, e condenado a viver na cadeira de rodas, né? Então, é uma invalidez complicadíssima, e continua trabalhando porque, né, alguém faz o cálculo para ele, alguém monta a proposta para ele, e ele conversa com os clientes do mesmo jeito, né, e consegue ter uma narrativa, uma comunicação, mas ele ficou... Então, esse tipo de história a gente pode, né, utilizar. Isso é uma storytelling, uma história verdadeira, né, para mostrar que um acidente numa piscina no final de semana ocasionou, né, um problema. Então, quando você tem os sinistros, né, ocorridos, a experiência do sinistro, a experiência pode ser trazida para exemplificar para outros clientes, que de repente o cliente fala assim, nunca vai acontecer comigo, vai acontecer com o outro, né? Comigo não vai acontecer, geralmente é assim. Ou então aquele caso que também é um fato real, a gente usa o pseudônimo de Carlos, mas aconteceu com um grande corretor, dos maiores corretores do Brasil, por isso até que foi um tapa de luvas imenso. Ele fazia o seguro do automóvel desse cliente durante um bom tempo, ficou amigo desse cliente e ficaram compadres entre si, né? Um batizou o filho do outro, foi padrinho de casamento do outro, tá? Até que um dia esse amigo veio a óbito. E aí a esposa desse cliente virou-se para o corretor, o pseudônimo dele é Carlos. Carlos, poxa vida, durante todos esses anos você foi nosso amigo, né, frequentou nossa casa, é padrinho de um dos nossos filhos, nós somos padrinhos do seu casamento também, e tal, enfim, né, temos uma relação íntima. E aí eu queria muito agora resgatar, provavelmente, o seguro de vida que você fez para ele, para o meu marido, porque eu tenho, afinal de contas, eu vou ter que continuar criando meus filhos e tal, e eu preciso agora da indenização do seguro de vida. E o Carlos começou a chorar, porque ele não tinha feito o seguro de vida do amigo dele, né? Quase que ele enfiou a cabeça como um avestruz faz aí, mas não tinha como fazer isso. Então, a partir daquele dia, ele prometeu para si mesmo nunca mais deixar de oferecer seguro de vida para um cliente, e assim o fez, tanto que ele hoje é um dos maiores especialistas de seguro no Brasil, na área de vida. Então, esse caso é um caso real, né, porque aquela coisa, o corretor cuidou muito bem do automóvel, do patrimônio automóvel do cliente, da esposa do cliente, mas não cuidou da família desse cliente, mesmo sendo padrinho. E aquela coisa do padrinho, né, padrinho, segundo a teoria aí, cristã, né, é o substituto do pai, né? Então, ele não pensou nisso. Enfim, então, essa narrativa ela é muito importante para que a gente tenha aí, de fato, essa, né? E por que histórias, né, estão aí? Né? A explicação está até um tanto quanto óbvia, né? Por que as histórias são importantes? Porque, primeiro, através da história, há uma conexão emocional. Se você vai direto, segura isso, né? Protege isso, coberturas. Você tem que contar uma história, tem que contar, né, quais são os benefícios, atributos, né? Então, você criar uma conexão muito pessoal e memorável para o cliente. Então, isso é importante, né? O segundo ponto é exatamente a questão da memorabilidade, que as pessoas têm muito mais capacidade de lembrar de informações quando você apresenta em forma de uma história, né? Se você fala, o seu custo vai ficar, o custo do seguro, o custo do investimento, ou o investimento vai ficar X mil reais, ou X reais, né? Esse número, talvez ele não grave, vai fazer, tá caro ou barato. Mas se você contar uma história, né, de outras pessoas que fizeram a mesma coisa e o alcance, o benefício que teve, é sensacional. O terceiro ponto é a persuasão, que essas histórias acabam sendo convincentes para poder ajudar a convencer efetivamente e inspirar a ação do cliente, né? E, por fim, o engajamento, que elas mantêm também a atenção desse público-alvo de vocês, né? Então, é importante pensar nesses pontos, usar sempre as histórias para conectar-se emocionalmente, para criar uma memorização no cliente, para poder persuadi-lo no sentido de vir para
para aquisição e engajar, né, puxar a atenção dele, a atratividade dele, e não é só no nível pessoal, né, gente? No nível também do marketing digital, enfim, no nível, né, da operação que vocês têm aí em relação à exploração dos leads, enfim, da cadeia e rede de social, né? Beleza? Muito bem. E também aí o storytelling te ajuda o quê? A entender o cliente através desse perfil, né? Da identidade ou da identificação das dores do cliente para construir confiança. Análise do perfil, isso também já é bastante do conhecimento de todos. Eu preciso lá buscar cada vez mais, né, entender não só a idade, faixa etária, nível de renda, mas o estilo de vida, entender a situação financeira do cliente e principalmente as suas preocupações em relação à necessidade de proteção dos riscos que ele efetivamente tem. Entender as dores, compreender esses desafios, essas preocupações, sejam elas pessoais ou familiares, sejam elas em relação ao negócio, sejam elas de responsabilidade civil, ou seja, tudo que envolve o risco, né, do cliente, é importante ter essa noção mais clara, né? O que é relevante para ele. E a construção da confiança vai demonstrar exatamente o quê? Na medida em que você se aproxima e leva realmente uma história, né, real, né, que tem todo um arcabouço aí, que tem uma ligação forte com o risco que está presente na vida pessoal ou profissional desse pretenso segurado, né, acaba gerando uma vinculação de confiança e é evidente que essa vinculação leva ao sucesso na convergência da sua proposta, né? Então, esses 3 pontos, entender o perfil do cliente, identificadores e construir essa relação de confiança, se dá também, né, não só isso, mas se dá também pela forma com que você trabalhe esse storytelling, tá? Então, fica aí mais uma dica. Que tipo de histórias você pode usar para os seus negócios? Você pode usar a história da marca, né? Empresas mais longevas, né, têm essa possibilidade. Talvez você, se tem uma empresa ainda não construída, fica mais difícil, mas, de qualquer forma, você vai ter que levar um pouco das... Porque a marca, às vezes, ela não... O ideal, a gente já falou isso em outras aulas, o ideal é que você construa uma marca empresarial. Mas para que ela aconteça, no início, talvez, no caso da Cíntia, por exemplo, aqui, vai ter que construir uma marca vinculada pessoal, né, o pessoal ao empresarial, porque as pessoas te conhecem, confiam em você e ainda não confiam na sua marca. Vão confiar na sua marca na medida que souberem que você que coordena um projeto, que está próximo, né, dessa relação de administração da empresa, né? A outra história você pode contar, compartilhar histórias de clientes, né? Como que, por exemplo, o contrato ajudou uma família, como que o contrato ajudou a recuperar um bem, como que o contrato de seguro, no caso, né, ajudou a recuperar uma empresa, né? Como uma empresa não foi por buraco, não sofreu uma falência por conta da proteção empresarial, como que a responsabilidade civil que foi caracterizada num processo transitado em julgado, pôde resolver um problema de alguém, de uma pessoa física ou jurídica, né? E a história da equipe também. Equipes é interessante você trabalhar, quem tem funcionários aí, pode trazer destaques, né, de talento e dedicação de funcionários, pode contar essa história, isso inclusive contar para o próprio grupo, né, grupo interno, ou até externalizar isso. Haja visto essas empresas que têm funcionário do mês, você entra no estabelecimento, tem lá uma fotografia do funcionário do mês. Aí você vê que é o caixa ali que está te atendendo, isso é bacana, você, poxa, você dá até uns parabéns para aquela pessoa, parabéns, estou vendo aí que a foto, né? Então, isso ajuda a estar contando uma história, né? Apesar de ser uma simples fotografia do funcionário do mês, isso já dá uma dimensão muito interessante. Zé levantou a mão? Pode falar, Zé. Sim. Eu vejo que essa colocação sua aí de marca, não sei se os colegas aí mais do interior compartilham, mas aqui no interior, vamos falar aqui no interior, não, vou falar aqui em Barbacena. Aqui em Barbacena, a gente é uma dificuldade com marca, sabe?
Porque o pessoal lida com a gente, trata, faz seguro aonde? Faz seguro com fulano, beltrano ou ciclano. Eu tento muito desvincular isso, mas é difícil, cara. É difícil desvincular do nome da gente. Eu não tenho nenhum problema com isso. O problema que eu tenho com isso é que eu fico sobrecarregado, né? É uma sobrecarga muito grande em cima da pessoa, né? No meu caso aqui. Assim, mas não é fácil. E eu também não pergunto para você assim, você acha que isso é uma coisa ruim? Você acha que a gente tem que lutar com toda a força para tirar essa imagem da gente e colocar da empresa? Você acha que isso é uma coisa que não tem por onde escapar de fazer? Você já me respondeu. Eu vivo atolado, não tiro férias. Você já respondeu. Então, e isso foi objeto de outras discussões anteriores. E, se não me engano, quando a gente falou de branding, né, que é a questão do gerenciamento das marcas, e eu falei textualmente para vocês o seguinte: o cliente tende a personalizar sempre o atendimento. Ou seja, ele quer que o Zé Eduardo atenda-o. Mas, na verdade, ele não quer que o Zé Eduardo atenda, ele quer que a empresa do Zé Eduardo, se ele é empresário, responda adequadamente aos anseios e às expectativas dele. Então, se não fosse assim, José, imagina o seguinte: pega aí uma rede que tem alguma empresa forte que tem aí na região, não está me ocorrendo aqui nenhuma assim de cabeça, pega uma empresa fora da região e pergunta para aqueles clientes daquela empresa se eles falam com o dono da empresa todos os dias. As empresas fazem negócios com a Coca-Cola? Fazem. Quem é o dono da Coca-Cola? As empresas fazem negócio com a Nike? Fazem. Quem é o dono da Nike? As empresas fazem negócio falam com o Silvio Santos, dono do SBT, todos os dias? Não. As empresas falam com o SBT. As empresas falam com a Fiat. Você comprou um carro numa concessionária Fiat, você falou com o dono da Fiat? Não. Você comprou um produto, um serviço, falou com o dono da empresa? Não. Então, isso aí é uma coisa, independente de onde você estiver, tá? Essa questão de falar que está no interior, ou está em Barbacena, como você falou, e que aí é diferente, não é diferente. O consumidor é igual. O que ele valoriza é um bom atendimento. O que ele valoriza é uma excelência na prestação de serviços. O que ele valoriza é uma relação, às vezes, vinculada pessoalmente. Mas olha, observa o seguinte: eu já dei essa dica anteriormente e vou dar de novo. Quando ele ligar para você, digamos que o Maurício está ligando para você: ô Zé Eduardo, beleza, tudo bem? Quero renovar meu seguro, mas quero que você renove. Confio em você, tá bom, beleza. Aí você vai falar assim: Maurício, obrigado pela sua ligação, pelo seu contato, fiquei muito feliz com ele. Já estou designando um especialista para tratar desse assunto e eu vou acompanhar a evolução do seu atendimento aqui. Ponto. Na sequência, vai me ligar lá o seu funcionário, vou chamar de Antônio aqui, o Antônio vai me ligar e falar assim: senhor Maurício, eu estou falando em nome do Zé Eduardo, em nome da empresa tal, eu sou especialista nessa disciplina, nessa matéria, que ele me designou aqui, sou supervisor da área, gerente da área, qualquer coisa assim, e aí ele vai me explicar, pá. Se tiver alguma dúvida, o Zé Eduardo está à disposição, mas eu estou te passando exatamente a orientação que ele já me deu. E eu estou reportando a ele a nossa conversa. Pô. Então, o que você passou para mim? Passou para mim uma atenção ao meu atendimento, passou um especialista designado para resolver. Aí eu vou dizer assim: muito obrigado, pode fechar, já vou agradecer ao Zé Eduardo, eu já estou até mandando uma mensagem para ele aqui. Entendeu? Então, você vai habituando, você vai educando o seu cliente de várias formas. E aí você pode colocar, inclusive, mensagens automáticas do seu WhatsApp, dizendo que recebeu aquele pedido, que está designando um especialista para tratar e que está acompanhando o processo. Então, é isso que eu preciso saber. Eu preciso saber se a sua empresa está me tratando, se você e a sua empresa, porque você é empresário, cara. Eu sei que você não pode atender todos os clientes
Eu falo assim, olha, você é um cliente especial, Maurício, eu vou te atender, mas, de qualquer forma, já estou te adiantando que o nosso atendimento, né, nossa equipe aqui está preparada, está qualificada para dar o melhor, né, a melhor solução para você, entendeu? Usa essa técnica. Eu acho que é possível, desde que você comece a educar os clientes, é porque você acaba recebendo a ligação, recebendo o pedido, aí você vai lá, pede seu funcionário para fazer, aí você retorna para o cliente, você que negocia, você que responde, você. Então, você passa uma ideia para o cliente que você não é empresário, você é um autônomo profissional que está respondendo à necessidade do cliente. Você precisa falar, você tem que falar sempre no plural. A nossa empresa vai atender, a nossa equipe vai atender, o nosso time vai responder, entendeu? Usa a segunda pessoa do plural. Assim, você fazendo, você muda o conceito de profissional individual, liberal e autônomo para um empresário. E os clientes vão entender perfeitamente. Isso é uma questão de educação de negócio. Melhorou agora um pouquinho mais? Depois dessa... Sim, verdade. Aqui, assim, você falou tudo aí, educação mesmo do cliente, né? Treinar o cliente que ele seja dessa forma. E a gente vem fazendo assim muitos anos, né? Então, se não muda, tem que dar um ponto de mudança, né? Exatamente. A gente tem trabalhado isso, mas talvez não como devia, 100%. Melhorou muito, eu diria que melhorou 50% assim, dos anos para cá. Né? Já é bem. É que precisa ter uma equipe, né? Bem treinada e boa para isso. E você vem fazer uma equipe assim, igual a gente. O que o seu funcionário tem que fazer, o que o seu colaborador tem que fazer, é atender o cliente tal como fosse você. Tal como você. Porque a sua empresa tem que ter toda uma filosofia de atendimento que você vai implantar, você vai determinar, ok? E isso é que é importante. Vocês concordam, meus amigos, colegas aí? Corretamente, tranquilamente. Vivem essa dificuldade? Eu até que não, Zé, porque eu já venho de um outro mercado, entendeu? E as pessoas já conheciam até o nome Vicente Velasco. Tive, sim, em 2014 eu tive quando eu montei minha corretora. Aí tinha que vincular Vicente Velasco da Martins Velasco, entendeu? E reforçar Martins Velasco. Aí eu consegui. Gabriela. Oh, legal. Já tô aqui. Ok? Vamos em frente? Bom, a outra parte é como é que você pode criar, né, ou quais os critérios que você tem que estabelecer para criar uma marca cativante, né? Que é, primeiramente, estabelecer um personagem, aquele personagem... Gente, isso aí é tão interessante que, se vocês prestarem atenção nos filmes, assim, quem gosta de assistir filme, como eu gosto, a narrativa de um filme é a mesma em todos. É exatamente isso. Eles criam, primeiramente, uma história. Então, por exemplo, um filme de aventura, né? Então, tem lá a família que mora no interior dos Estados Unidos, né? Que vai fazer uma viagem de férias. Aí começa aquela narrativa. Então, contextualiza, aí, mas está com perigo de chuva, tal, ou de terremoto, aí daqui a pouco começa... Aí tem um problema, aparece um problema, né? São os desafios. Como é que ele vai sair daquela chuva, ou daquela possibilidade de terremoto, né? E aí vai construindo aquela narrativa até chegar um final feliz, e viveram felizes para sempre. É sempre, não é mais ou menos isso? E o nosso negócio é a mesma coisa, entendeu? Estabelecer um personagem, criar um personagem com o qual o público se identifica. Você pode pegar aí, fazer aquelas análises do persona, do avatar da sua empresa, e criar esse personagem como sendo, né, um padrão lá, né, para a sua narrativa. Né? De repente, você vai tratar com um homem de 40 anos, casado, 2 filhos. Você vai contar uma história de um homem casado com 2 filhos, né? Que é um personagem que vai se identificar com aquela pessoa. Ou vai tratar com uma mulher de 35 anos, empresária, solteira, que tem projeções para muitas viagens no exterior,
que está construindo uma relação profissional interessante com mercados emergentes. Você vai contar uma história, né? É isso, né? Então, aí você tem o segundo ponto, que é a definição desse conflito, ou seja, um problema que você vai ter que resolver, e, por fim, você resolve o conflito com a solução mais adequada para aquele tipo. Então, essa identificação que você passa a ter, né, com a história é muito interessante, porque o cliente se vê dentro da narrativa, o cliente se vê dentro desse ambiente que você está narrando. E aí você acaba tendo sucesso na sua venda, na sua apresentação. Tá? De acordo? Como é que você pode criar essa narrativa cativante? Primeiro, uma comunicação clara, né? Segundo, uma conexão emocional. Terceiro ponto, a relevância. E o quarto, diferenciação. Ou seja, na comunicação clara, é explicar os benefícios, as características, né? De uma forma simples, direta, sem o nosso jargão técnico, né? Falando aquela terminologia técnica que muitas vezes as pessoas falam para impressionar o cliente, e no final não está entendendo nada, você não está impressionando. Você está sendo enfadonho e colocando uma linguagem muito inadequada para ele. Né? O segundo ponto é a chamada conexão, a gente já falou isso, né? Que você começa a tratar de forma positiva, né, com o cliente as questões da segurança, da geração de tranquilidade, de proteção, que é o que nós estamos falando, que aqui eu já estou falando mais especificamente do nosso mercado, né? A terceiro ponto, que é a relevância, que é alinhar essa narrativa com as necessidades e as preocupações que ele tem e criar essa diferenciação para que você seja, de fato, né, reconhecido como um profissional mais competente possível, mas, acima disso, que o produto e o serviço que você está levando tem valor agregado, primeiro porque você que está levando, e segundo porque o alcance dele, de fato, gera, né, essa narrativa positiva. Beleza? E aí, a personalização dessa história passa pela compreensão do cliente, né? Já falamos isso, pelo engajamento que você vai ter no reconhecimento das necessidades dele, além disso, né, do estilo de vida, enfim, tamanho de família, renda, né, as questões mais ligadas à demografia, à psicografia, a gente também já viu em outras aulas, né? E vai fazer uma adaptação dessa narrativa, moldar, adaptar a história com exemplos em função da tipologia desse cliente, né? Tornando ainda a oferta mais atraente. Então, cada cliente tem um perfil e você vai ter que ter narrativas em função desses perfis, tá? Construir essa conexão com ele, porque essa narrativa passa a ser personalizada, como eu disse, um homem de 40 anos, uma mulher de 35, um homem casado, a mulher não, enfim, ou é o empresário, ou é o cidadão mais jovem ou mais velho. Você vai construindo essas narrativas de forma, né, moldada, ou seja, de acordo exatamente com os perfis e com a relevância que você tem que construir nessa narrativa, tá bom? Isso melhora muito a comunicação com o cliente, tá, gente? Melhora muito. Aqui são as técnicas mais eficazes para você trabalhar o cliente, usar de detalhes já vividos, né? Descrições ricas e sensoriais, na verdade, para fazer a história parecer um pouco mais real, né? Então, é trabalhar a sensibilidade dele com histórias que você já vivenciou. Se não vivenciou, você conhece alguém que teve um problema e esse problema foi resolvido por um bom contrato de seguro, né? Até porque seus colegas já te contaram também várias histórias, né? Ou as próprias seguradoras têm histórias aí para vender doidado. Você acaba personalizando o público, né, em função dessa adaptação histórica, né? Para cada cliente uma história. Você, né, descobre e evoca emoções, desperta sentimentos de forma inspiradora, né, nesses clientes, para tratar de um impacto que vai ficar na memória dele, né? Ele vai gravar essa história para sempre, nunca mais vai esquecer, e a sua linguagem passa a ser com escolha de palavras, frases, que capturem a atenção dele e despertem essa imaginação. Então, usar de detalhes já vividos, personalizar
essa adaptação histórica para cada cliente, procurar evocar as emoções e usar de uma linguagem positiva, atenciosa, que capture aí essa imaginação dele, tá bom? Alguns exemplos aqui que a gente tem no próprio mercado, né? Quando você falar de proteção patrimonial, por exemplo, você vai comparar, né, uma pólice de seguro que protege o lar do cliente, né, que é como se fosse um escudo contra imprevistos, né? Ou seja, falar de proteção residencial é falar de proteção de não só da casa em si, mas proteção de um lar. O lar é residência, mas é também um ambiente família, né? Então, isso é muito interessante. Isso mexe com a emoção do cliente. A questão, por exemplo, do automóvel, né? Falar que a segurança de uma viagem, a segurança de uma estrada, está diretamente ligada à tranquilidade dele, né, nessa condução, né, que ele tem para o seu automóvel. Assim como, por exemplo, segurança que relaciona ao seguro em relação à proteção da família também, não só dele, e gerando sempre, né, bem-estar. Também é uma situação interessante. E a tranquilidade financeira, que é comparar o seguro a uma rede, né, de segurança que proporciona paz de espírito para ele, paz de modo geral, né? Isso é muito legal. Também tudo isso são analogias que você pode fazer em relação a proteção patrimonial, trabalha lá. Segurança na estrada, trabalha tranquilidade de condução diária. Segurança familiar também trabalha o bem-estar da família, né? Um plano que protege isso, que garante isso. E a tranquilidade financeira, que é a segurança e a proporção de paz para cada um dos clientes. Então, são, né, exemplos de como você pode tratar essa analogia, né, histórica para ele. Né? Você precisa também integrar histórias e apresentações nessas reuniões, fazer uma abertura envolvente. Quando você for fazer ações para clientes ou grupos de clientes, de repente você vai aí em Barbacena, José, fazer uma apresentação para o CDL, lá aí da cidade. Ou a Cristina vai lá em Sete Lagoas fazer uma apresentação para a associação comercial. Ou a Cristina, ou a Cíntia vai fazer uma apresentação lá no Lions Clube, e o Vicente vai fazer aqui no Yacht Tênis Clube. Então, enfim, gostou, né, Vicente? Porque lá tem Poderosa, Minas Tênis, essas coisas. Gente, Minas. Enfim. E o Maurício está pondo a aula de hoje em prática. Com essa narrativa aí, ó. A abertura tem que ser envolvente, tem que capturar, de cara, você tem que capturar a atenção do público, né? Como é que você faz isso? Aí tem que contar a história. Ou talvez até a sua própria... Gente, sinceramente, eu fui uma das palestras que eu fui, assim, muito elogiadas que eu fiz na minha vida, foi quando eu tive um pós-cirúrgico. Eu fui fazer uma palestra lá no interior do Paraná, lá em Maringá. Foi Maringá, tinha um mês que eu estava operado, eu operei o quadril, meu quadril, e fui de muleta, tá? Peguei o avião, fui de muleta, cara. Quando eu entrei no palco, de muleta, cara. E eu falei, aí contei um pouco do que tinha acontecido comigo e qual o benefício que o próprio negócio, né, trouxe para mim. Cara, eu arranquei lágrimas da plateia, foi um negócio assim incrível, foi muito legal. E aí, então, você tem que fazer transições suaves e fazer uma conclusão memorável. Então, isso tudo aí faz parte do jogo, vocês vão ter esse material aí para depois seguir, se assim desejar, tá? Bom, o apelo emocional tem a ver com segurança, com confiança, com esses cuidados, com acolhimento e com pertencimento, né? Porque a segurança sempre será transmitida por essa sensação de proteção, de tranquilidade que o seguro oferece. Então, esse é um ponto a oferecer sempre, até porque, se a gente lembrar da pirâmide de Maslow, né? Lembra da pirâmide de Maslow? Que é a teoria das necessidades humanas. Segurança é o segundo item, né? Depois de necessidades fisiológicas. Se não me engano, é o segundo item na cadeia de importância que o ser humano tem, né? A confiança é gerada por essa questão da família, né? Do amparo nos momentos mais difíceis, e aí a área de benefícios, tal como vida, previdência, saúde, odonto, geram isso. Cuidado, que é demonstrar a forma de levar esse bem-estar para o cliente, né? Além do
do pertencimento, que é fazer com que o cliente se sinta cada vez mais parte de uma comunidade de pessoas protegidas. Então, quando você fala para ele que ele faz parte de 18% da população que está protegida no seguro de vida, ele se sente diferente, concorda? Se você fala para ele, olha, você pertence à categoria de maior participação, de que é 82% que não fazem seguro. Você pergunta para ele, você não tem seguro? Ele fala, não. Então, você faz parte de 82% de pessoas que não têm. Falar assim é ruim. Se você falar com ele, ó, venha fazer parte dos 18 que estão protegidos. Não é diferente? Né? Então, isso é uma tática que você pode, então, usar. Ah, não faço, então não faz. A maioria não faz, mas se você fizer, você faz parte de uma outra parte, que é minoria, mas que está protegido. Estar protegido é muito melhor do que não estar protegido, né? Evidentemente. Histórias para públicos diferentes, em contextos diferentes, já falei. Clientes vão receber produtos e serviços para melhorar a sua vida, melhorar o seu padrão, né? E aí você pode, se você estiver fazendo apresentações para clientes, é de um jeito, estiver fazendo para equipes internas, é outro jeito, você precisa inspirar o engajamento dessas pessoas. E para investidores, quando for o caso, tem que transmitir a visão de valores e o potencial que a empresa tem. Aqui não é muito o caso, mas a não ser que vocês estejam querendo vender a empresa de vocês. Mas acho que não é isso, né? E a comunidade, que é o impacto social e ambiental que a sua empresa traz, né, para toda a sociedade. Ou seja, aí é muito enaltecer a missão, a visão, né, aquele propósito que você tem de levar soluções personalizadas a cada um dos clientes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, nos diversos campos de atuação que vocês têm. O fechamento persuasivo é isso, né? Recapitular, resumir os principais benefícios, características do produto que você está levando. O segundo ponto, né, a superação de objetivos, também é um ponto que vocês trabalham muito bem, que é antever e responder aos possíveis questionamentos. E isso você vai contar uma história, vai mostrar benefício do produto, vai conectar o cliente à emoção, né? Vai levando, vai com aquela narrativa lá do início. Agora é hora de fechamento. Então, você recapitula, trata eventuais objeções que você já percebeu na narrativa que você fez para ele, porque as próprias emoções dele, a própria demonstração, aquele livro O Corpo Fala é muito legal por isso, né? As rejeições ou as objeções até do ponto de vista facial, né? Ele franze a testa, ele, né, faz uma careta e tal, você já sabe que aquele ponto que você tratou ali já não foi tão bem recebido por ele. E aí você já vai antever a como você vai responder depois de contar a história. E aí chamar atenção, convidar o cliente a tomar decisão para fechamento, né? De acordo com as questões emocionalmente engajadas. Por isso que o storytelling é importante. Conta uma história, faz uma narrativa, né? Depois eu vou resumir para vocês aqui, né? Levando em consideração os personagens, o conflito que você vai resolver, né? A solução que você vai levar, e depois criar uma chamada moral da história. Vivemos felizes para sempre, assinou a proposta, né? Essa é a moral da história, assinou a proposta. Certo? Fechou o negócio. Ok? As melhores práticas e dicas para contar história são ser autêntico, contar a verdade, né, gente? Isso, inventar história, vocês vão cair em contradição, né? Tá igual aquela... Eu me lembrei de não tem a ver, não, mas eu me lembrei de uma narrativa que 4 alunos numa universidade resolveram cair na gandaia e perderam a prova que o professor estava aplicando a eles. Aí eles inventaram uma narrativa. Vamos falar com o professor amanhã que nós tivemos um problema de acidente, e nosso pneu furou, que a gente bateu o carro, não sei o quê e tal. Vamos inventar uma historinha lá para ele, e ele vai dar outra prova para a gente. Aí chegaram no dia seguinte, pediram ao professor para dar, né, outra prova, perfeitamente, não há nenhum problema e tal. Aí deu a prova. A prova tinha só uma folha em branco, e a seguinte pergunta: faça a sua narrativa do acidente ocorrido no dia da prova. Ou seja, que hora foi, né? Como foi,
Resultado, tomaram pau, porque ninguém conseguiu fazer a mesma narrativa, né? Nem semelhante foi, nem semelhante foi. Então, assim, então você tem que ser autêntico. Até a data ficou errada. Hora, enfim, se for abatida, se o pneu furou, não, é uma confusão. Enfim. Então, a gente precisa ser autêntico, né? Manter o foco e usar de uma linguagem com imagens, com gráficos, né? Com elementos visuais, porque uma das formas de aprendizado ou de entendimento das coisas, né, é sempre o visual, né? Tá vendo que tem sempre uma figura que eu coloco aqui nas próprias apresentações que dão essa dimensão, né? Então, e por fim, fazer uma prática de pratique e aperfeiçoe sempre, né? Exercitando a contação de história para se tornar cada vez mais confortável e eficaz. Na medida que você começa a fazer isso, né, histórias reais, você pode até separar, já deixar histórias prontas, de acordo com o perfil dos seus clientes. Para esse cliente aqui, eu vou, por exemplo, pegar o Vicente aqui, vou vender cobertura mais de invalidez laboral. Né? Invalidez laboral, eu vou ter uma história de alguém que sofreu um acidente e perdeu a capacidade laborativa. Né? A história de alguém, um jovem que faleceu e que, como aquela mulher lá que morreu semana passada, caiu lá aos 28 anos de idade, né? Enfim, um acidente fatal na moto, né? Indo trabalhar às 6 horas da manhã. Enfim, então, você começa a contar. E as notícias, o noticiário, de modo geral, gente, dá muitas narrativas reais importantes. O caso do Rio Grande do Sul agora, o alagamento e inundação lá, o caso da pandemia, a morte por Covid, ou por dengue, ou por chikungunya, essas coisas. Tudo isso traz... não vai direto, cria esse personagem, cria essa narrativa, você vai ter muito mais sucesso na sua operação. E não só no contato com o cliente, mas também na verbalização de marketing, do seu conteúdo, Instagram e tudo mais, vai ser muito interessante, mas muito interessante mesmo. Pode seguir essa linha aí que vocês vão se dar bem. E para finalizar, a gente tem a questão de cultivar relacionamentos, começando pela comunicação periódica, contínua, né? Manter diálogo constante com o cliente, atualizando sobre suas após, suas coberturas, né? E sempre oferecendo suporte. Por isso que o pós-venda é fundamental, mas a manutenção, não é só saber se você tem, né, assim, de um NPS alto, não, né? Não é só saber se o cliente está satisfeito com a venda, propriamente dito. É você, ao longo da vigência do contrato, é você estabelecer uma conexão com esse cliente para saber se o risco foi alterado, se teve alguma mudança, né? Enfim, se ele tem alguma necessidade, e oferecer sempre suporte e assistência para ele. Porque chega lá na renovação, você não falou com ele, ele vai, poxa, ele não vai dar tanto valor quanto, por exemplo, alguém que esteve mais presente, mesmo não tendo o contrato, né, com ele. Então, temos que fazer um acompanhamento personalizado também, né, que é fruto desse processo que eu falei, usar de narrativa que compreende a necessidade de cada cliente e oferece soluções na linha do tempo. Então, por exemplo, ele pretende fazer investimentos imobiliários. Ele mora numa residência, mas ele te conta que quer fazer uma mudança, quer melhorar de residência, quer passar para o outro bairro e tal. E você oferece uma solução na linha do tempo. Olha, que tal um consórcio, né, de imóvel que você possa se planejar para isso? Ou mesmo uma troca de carro, né, ou mesmo um financiamento, enfim, qualquer outra coisa dessa natureza, já pressupõe acompanhamento personalizado do seu cliente. E aí, por fim, óbvio que nós estamos sempre buscando a fidelização, que é relacionamento sempre no longo prazo, baseado sempre na confiança, né, na empatia e no serviço que nós apresentamos de forma especial, excepcional. Tá? Então, cultivar relacionamento duradouro é passar por essa comunicação contínua, permanente. Por isso que blog, de repente, é muito bom para você mandar notícias, ou newsletter para você mandar a cada 2, 3 meses alguma informação para ele, ou um questionário para saber se está tudo bem, né? E de preferências de forma que registre que você fez o contato, para ele não dizer depois que o risco dele foi agravado e você não avisou e nem se colocou à disposição para resolver, né? Isso aí também é muito delicado, tá?
E, naturalmente, que a fidelização acontece. Perfeito? Está interessante, gente, para vocês? Sim, Sim, muito interessante. é o que acontece Na prática, né, Vicente? na prática. Então, está aqui, ó. Os componentes do storytelling, de forma mais resumida, é isso. São os personagens que você vai criar que para comunicação com clientes, para comunicação com funcionários, que é diferente. Né? Quando você conta uma história para o funcionário que, por exemplo, igual eu fiz recentemente numa empresa, eu trouxe lá alguns dados do Fórum Econômico Mundial, em que, nesse fórum, discutiu-se lá as principais competências do futuro, ou seja, na verdade, as habilidades do futuro. Então, toda pessoa muito hábil no futuro vai ter que ter essas características. Pensamento analítico, pensamento crítico, né? O tipo de comportamento desejado pelas principais organizações. A outra coisa é você personalizar a sua marca, a importância disso, Zé, tá vendo? Ó? Você comunicar-se, começa a trabalhar um processo de comunicação da sua marca. Eu estou fazendo um trabalho agora, comecei semana passada, e amanhã eu tenho uma reunião com o corretor. Ele me procurou exatamente para isso, exatamente para isso. Porque a marca pessoal dele é muito forte. É muito forte. E ele quer exatamente trabalhar a marca empresarial, que ele nunca fez. Então, eu estou fazendo um trabalho com ele, dele começar. Primeiro, ele vai fortalecer. Ele tem mais de 1.000 clientes. A maioria não conhece esse cliente, porque ele trabalhou muito tempo com concessionária de veículo. Então, imagina, ele tinha uma funcionária dentro da concessionária que fazia os negócios, renovava, etc. Então, ele não conhecia os funcionários. Né? Nem a própria funcionária conhece. Então, assim, o que eu estou fazendo? Estou reforçando a imagem pessoal dele, para primeiro ele se apresentar, para depois reforçar a imagem da marca. Para ele, porque ele tem. Aí passa a ser equipe, passa a ser a nossa empresa, a nossa prestação de serviço, entendeu? Bom, o outro componente é o conflito, na verdade, entendido aqui como um problema que você vai resolver para o cliente, ou um desafio que você tem que resolver para o cliente, no que diz respeito, por exemplo, à proteção financeira, à proteção pessoal, à proteção familiar, etc. Né? A resolução, que é qual o produto ou serviço que apresenta essa solução, e em alguns casos não são produtos de seguro, é um financiamento de um carro, é uma compra de uma casa através de um consórcio, ou a programação de uma cirurgia plástica estética também pode ser feita num consórcio. E, no final, a moral da história, que é a lição que você vai transmitir para ele. O que você quer, né? Olha, se você fizer isso, vai estar protegido. A ciência é a conclusão, né? É aquela vivemos ou viveremos felizes para sempre. Então, é uma narrativa de um filme mesmo, cara. Igualzinho, todos os filmes têm isso. Vai ter um personagem, tem um conflito todo. Pode ser romance, pode ser drama, pode ser suspense, terror, ação, aventura, policial. Qualquer estilo de filme vai conduzir essa linha aí, essa narrativa, que é criar um personagem, resolver um problema, tem uma solução que se apresenta nessa narrativa, né? E o moral da história. Tá? Sempre vai ter isso aí. E no nosso mercado não é diferente, né? Então, aonde é que você pode estar aplicando? Olha só, não é só em vendas, né? A gente falou muito, mas pode aplicar isso, né? Em marketing, através de campanhas publicitárias. Você pode fazer filmes, vídeos, né? Em que você conta uma narrativa. Tem muito corretor utilizando isso, né? Por exemplo, a nossa querida lá de Itaúna, a Regiane. Regiane, ela tem usado muito essa tática, essa técnica, né? De fazer. Itaúna, não, Pará de Minas, desculpa. É perto da sua terra aí. A Cid conhece bem. Então, ela está sempre na mídia, fazendo, e sempre falando, né, de vida. Às vezes, conta umas narrativas assim, olha, né? Outro dia ela fez um vídeo bem bacana mostrando como é que o banco, né, estava trabalhando com o seguro do cliente errado, né? Então, assim, eu achei, é uma narrativa que isso, né?
Então, você pode fazer campanha publicitária, pode fortalecer a marca, né? Pode trabalhar na questão de venda, fazendo os pitches, né? Os pitch vendas. Se você quer construir com o cliente novos produtos, né? Você pode fazer esses pitches e contar sempre, trazer uma narrativa de proteção, pode usar os exemplos de aumento de violência no país, ou na cidade, ou no estado, pode trazer problemas climáticos, pode trazer problema de riscos digitais que tem aumentado, pode trazer problemas históricos na Justiça Federal com responsabilização de empresas, né? Pode, enfim, os riscos trabalhistas, etc, 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 etc. Né? E aí você acaba, né, também aumentando a possibilidade até de fazer novos relacionamentos e fortalecer, né, através das histórias, né, ou do storytelling, o processo de relacionamento com clientes. A própria liderança e gestão, motivação da equipe e a criação de uma cultura organizacional voltada para esse engajamento dos clientes, para a fidelização dos clientes, para a boa manutenção dos clientes, né, para cada vez mais compreender a necessidade e o perfil deles, também é fundamental, além de ter uma empresa engajada para a inovação. Né? Você conta a história, você traz sempre aí o que o Elon Musk está fazendo na empresa X, o que a OpenAI está fazendo com a questão da inteligência artificial, como é que o mercado, né, tá atuando. Você acha que chega lá na sua corretora e conta que tem uma seguradora dos Estados Unidos pagando indenização em 3 segundos. Mas como assim? Mas já existe seguradora pagando indenização em 3 segundos. Né? Isso não é narrativa mentirosa, isso é fato real. Né? Então, tudo isso mostra que o mercado está em evolução, mostra que... Mas como 3 segundos? Maurício, espera aí. A companhia vai ter que receber o documento, vai ter que analisar, vai ter que saber se a aposta está paga, se o cliente morreu verdadeiramente ou se não é fraude. O robô faz isso numa velocidade inimaginável com inteligência. Né? Ele cruza dados, ele faz pesquisa, ele analisa a pólice, analisa a mecânica do acidente ou da ocorrência lá de óbito e paga assim, em 3 segundos. Ele não precisa mais de 3 segundos para fazer isso. Né? Então, essa é a cultura da inovação. A educação e treinamento também pode ser trabalhada, né? Treinamento de funcionário, workshop, seminários que você pode realizar. E a questão das relações públicas, como é que você se relaciona com o mercado. Gestão de crise tem a ver com o seguinte, em algum momento, de repente, a sua empresa passou por dificuldades, tipo, por exemplo, pandemia, mas aí você relata os clientes que foram fiéis e continuaram fiéis a você e que seguraram a sua onda, agradece a esses clientes. Isso é gestão de crises, né? E faz uma comunicação corporativa muito interessante, né, nessa parte relacional e pública, externa, ok? Também os benefícios, só repassando aí, de uma forma mais resumida, você vai criar, né, mais engajamento, porque você vai contar histórias que geram atenção e interesse do público, capturam a atenção e o interesse do público. Então, vai trazer mais engajamento, seguidores para as suas redes, né? Muitos deles, seguidores, vão fazer conversões de compra de seus produtos e vão até recomendar o seu trabalho ou indicar o seu trabalho. Tá? A memorabilidade tem a ver com as pessoas, né, tendo essa história, né, e não de números e fatos. Conexão emocional, que é fantástica, né? Ela acaba se tornando importante porque as mensagens passam a ser mais impactantes, e é como se o cliente se colocasse no lugar da história, entendendo o problema do outro, e a partir do entender o problema do outro, ele vai conseguir resolver o problema dele também, igualmente o outro resolveu. É muito interessante isso. É um processo de empatia contrária, né? Ele se coloca no lugar do outro, mas, ao mesmo tempo, se coloca de forma espelhada para resolver o seu problema. Isso é muito legal. E a diferenciação, que é exatamente como é que você se posiciona, né, e ajuda a sua marca a ficar diferente no mercado, né, que é um mercado muito competitivo. Então, gente, praticar storytelling de uma forma estruturada. Eu sei que vocês já fazem isso, de certa forma, para as vendas, mas agora
é muito mais interessante praticar isso em todos os negócios. Aí você pode treinar seu time para fazer isso, você pode no atendimento, no processo de renovação, no endosso, né? E por exemplo, fazer perguntas mais chaves para endosso de uma pólice, que ele vai trazer até outra possibilidade de relacionamento com o cliente. É impressionante isso. E aqui eu finalizo dizendo essa conclusão. O storytelling é uma ferramenta poderosa no mundo de negócios, capaz de transformar a maneira como as empresas se comunicam com os seus públicos. Tá? Então, observe bem, é um processo que ativa a comunicação, que efetiva mudanças na forma que você trata com seus clientes, com seus funcionários, com seus parceiros. Está aqui. Ao utilizar narrativas envolventes e autênticas, naturalmente, as empresas podem não apenas transmitir suas mensagens de forma mais eficaz, mas também construir relacionamentos mais profundos e duradouros com seus clientes, funcionários e parceiros. Então, é uma ferramenta de comunicação, em outras palavras, né? Uma ferramenta que traz aumento da narrativa mais convincente, mais persuasiva, mais fidelizada, com maior engajamento dos clientes naquilo que verdadeiramente eles acreditam, porque se as histórias são verdadeiras, né, eles acreditam, tá certo? Se não, vai ficar meio Trump aí. Eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida com o Trump. Tá? É isso que eu tinha. Fico aí à disposição para maiores elucidações e aplicações. Vamos para a foto? Oi, Paulinha, você chegou aí. Vamos para a foto aí? E aí, Maurício, tudo bem? Graças a bom Deus. Cíntia, Cíntia, desculpa, Cristina, aparece aí para a foto. Isso, aparece aí para a foto. Está escuro, está um pouco escuro, acende a luz aí. Vamos para um negócio desse aqui, ó. Uai, tô achando. Acho que eu tenho um negócio ali, peraí. Mas é minha luz. E tem 3 luzes acima de mim aqui, ó. Então, vamos lá. Sorrindo aí para o. Olha o Giz. O Cid já te deu a palavra, só um minuto. Giz. Primeira foi. Vamos ver se vai mais, né? Comunidade. Vê se tá boa aí. Vê no grupo aí. Vai mais uma. Vai, Vicente. Dá pro sorriso. Giz. E... Mais uma. Vocês escolhem, vai e posta. Me marca. Muito bem. Pode falar, Cíntia. Então, como você falou que era para mim, realmente era para mim mesmo. Gostei muito da aula. Eu que estou entrando no mundo das negociações, para mim as histórias, as negociações que eu já tive até então, realmente foi em cima de histórias. E eu tenho que aumentar esse volume, né, de histórias realmente para cada ramo, para cada caso ali. E isso como faz a diferença mesmo na negociação. Achei assim, agora, né, fazer mais estruturada essa Isso. Você contação de pode criar histórias. para cada produto ou para cada situação uma história mais persuasiva, uma história de variação de benefícios, né? Mas fatos reais, né? Clientes que puderam realmente ser assistidos, tiveram soluções interessantes, né, dentro do contrato. E em qualquer área, seja área de patrimônio, ele teve uma perda total, bateu o carro, e a família quase que morreu, foi para o hospital, não sei o quê. Então, você conta uma historinha assim, é diferente, é diferente, muito diferente. Eu tenho utilizado muito assim, do que eu uso no seguro, né? Até do como o seguro me serve aqui na minha família, para as pessoas mesmo. E vejo assim, como que tem muita gente que não sabe, né? Dos benefícios que podem ser usados do seguro de automóvel. Então, tem assim, utilizado inicialmente com a minha história, né? Com o meu uso do seguro,
Mas histórias do Vida é muito bacana. Eu vejo assim que as pessoas que têm, né, várias pessoas que têm sucesso no Vida, elas tiveram uma história assim, né, de falta ali, que precisaram do Vida no momento e que não tiveram esse apoio, e elas conseguem, assim, ter uma comercialização muito, muito bacana no Vida, porque elas têm uma história pessoal. Quando você tem uma história pessoal, assim, é Isso. muito válido. Tem o caso, a gente pode citar do próprio Rogério, ele conta assim, até de forma emocionada. Tem um casal que hoje está com X anos de idade, que aposentou-se achando que ia ganhar 10 salários mínimos, não sei o quê, e é o pai dele. E a esposa, não sei o quê, é a mãe dele, né? Então, assim, ele conta a história de 2 idosos hoje, que estão aposentados há 10 anos e que vivem de ajuda dele. Ele fala assim, ó, um dos filhos teve que ajudar, né? E é ele que ajuda, porque lá atrás, quando aposentou-se, quer dizer, não, a equivalência de 10 salários não existe, já não existe mais há muito tempo. A minha pesquisa, que eu já fiz há muito tempo, ela foi em 2003. Nós tivemos, até 2003, nós tivemos uma relação, o salário era 1.000 e a aposentadoria é 10 mil. Hoje é 1.400 e é 786. Então, é 6 vezes, né, ou um pouco menos, quase 5 vezes aí o teto da aposentadoria. E para ilustrar isso aqui, eu vou parar de gravar, senão vai ficar muita história aqui, viu? Vou dar uma boa noite aqui, agradecendo a todos vocês pela aula, pela participação, mas vou continuar.